Olá, eu sou o 01. E hoje eu trouxe um resumo de 15 minutos do Manual de Sweet Home. Espero que gostem e vamos para o vídeo. O mangá se inicia nos mostrando um lugar aparentemente tranquilo. Vemos uma pessoa caminhando enquanto algum jardineiro corta a grama ou coisa parecida. Quando de repente, uma parte do cortador de grama se quebra ao entrar em contato com uma pedra, vemos que por muito pouco não acaba acertando um garoto que estava de passagem. O garoto não demonstra reação, mas parece não ter entendido o que acabou de acontecer, assim como eu e você. No momento seguinte vemos uma pessoa indo em direção ao que parece ser o protagonista. O velho começa a se desculpar com o garoto, pois isso poderia ter causado um grande desastre. Porém o protagonista permanece quieto, enquanto observa um prédio logo à sua frente. O velho se aproxima do prota enquanto se desculpa pois não há muitas pessoas que trabalham no fim de semana para que a grama seja cortada de um jeito mais profissional ou coisa parecida. O velho parece estar indignado por acabar sendo ignorado pelo protagonista cujo não sabemos o nome ainda. Ele começa a perguntar ao protagonista o que o levou a um lugar como aquele, pois ele nunca tinha o visto por lá. O prota responde que ele acabou de se mudar. O velho parece não ter escutado o que ele acabou de dizer. E então o prota responde novamente, que ele se mudou. O velho diz que alguém estaria se mudando para o apartamento número 1410 hoje, e pelo visto essa pessoa é o prota. Ele também pergunta se ele está sozinho. Eu acho este tipo de pergunta muito suspeita, não me pergunte o porquê, voltando ao assunto. Ou o velho é surdo ou o prota fala muito baixo, pois ele acaba pedindo para ele dizer de novo porque ele acabou não escutando. O prota afirma novamente, e então os dois ficam em silêncio por um tempo. O velho decide quebrar o gelo dizendo que ele parece o tipo de pessoa que se muda da casa da família. Bom, todo mundo tem seus motivos. Quando as suas coisas vão vir? Provavelmente daqui a pouco pela tarde. Certo, vou deixar você encarregado disso. Mas você poderia passar no meu escritório à noite? Tem umas coisas que preciso explicar para você. Então o prota apenas diz, ok, e então sai andando provavelmente para o seu quarto novo. Que menino estranho, diz o velho, enquanto o seu nariz começa a escorrer ketchup. Ele parece não ter entendido o que aconteceu com o seu nariz, assim como eu e você. A cena corta e nós somos levados à visão do prota, onde vemos o interior do apartamento enquanto o prota segue andando. Quando ele entra em seu quarto, joga as suas coisas no chão e começa a refletir em frente à janela. Então ele fecha a cortina e se senta no chão e fica ali parado, se afundando em seus pensamentos. Nos é mostrado um flashback, onde pelo que parece algumas pessoas acabaram indo jogar no Vasco. As pessoas em volta se lamentavam, pois era uma família de pessoas adoráveis, claro que com exceção ao filho deles que simplesmente não apareceu mesmo com eles tendo ligado várias vezes. O que mais o Yun poderia estar fazendo, diz uma senhora, enquanto um velho reclama. Os seus pais estavam preocupados com ele em toda a sua vida e onde ele está agora. Na cena seguinte nos é mostrado alguém de sandálias indo em direção às pessoas. Bom, pelo que parece este é o prota. Ele continua caminhando enquanto todos olham para ele em silêncio. Pelo que parece este é o Yun, o nosso protagonista. Agora sabemos o nome dele. Um velho diz que ele finalmente chegou, mas é ignorado. As pessoas em volta do Yun começam a reclamar sobre as atitudes dele, mas também são completamente ignorandos. Eu realmente não estava com vontade de vir aqui fora. Mas isso é tão inacreditável. Diz o Yun enquanto joga alguns cartões no chão. 3 cartões e somente $20.000. Como eu irei viver disso? Mano, todo mundo fica assustado e com raiva dele, até eu fiquei assustado. Os caras correram para cima do Yun e começaram a xingar e bater nele, enquanto tiravam ele de lá de dentro à força. Também pegam os cartões do chão e jogam em cima dele. O Yun se levanta e lá no fundo podemos ver uma outra versão de si mesmo chamando de idiota. O Yun da frente começa a pensar em maneiras de gastar os 20.000 apropriadamente. O Yun número 2 chama a si mesmo de lixo. Enquanto o Yun número 1 continua pensando em uma maneira de viver sem muitas preocupações com esse dinheiro. Eu posso vender a casa. Depois de vendê-la, eu posso me mudar para um lugar barato, e se eu fizer isso, de algum jeito eu irei. Eu irei. A cena é cortada e vemos o Yun sentado se perguntando se ele também deveria ir de arrasta para cima.
Para quem ainda não entendeu, foi a família dele que foi jogar no Vasco. Bom, voltando ao assunto. Vemos o Yun pegando o seu celular e marcando a sua data para, como posso dizer isso? Ele estava marcando o dia para pular do pé de alface, se é que você me entende. No capítulo seguinte vemos o protagonista ligando para alguém. O prota fica com raiva pois parece que algo irá chegar mais tarde que o esperado. Yun reclama que terá que ficar o dia todo sem internet, então ele começa a mexer nas coisas da mudança, enquanto pega e começa a montar o seu PC com esperança de encontrar alguma rede Wi-Fi disponível, mas ele não encontra nenhuma. O Yun se deita no chão e começa a olhar para o teto quando de repente. Então, o que você pretende fazer sobre isso? O Yun acaba se assustando com essa voz repentina, e então ele se levanta após escutar alguém tocando a sua campainha. O Yun se pergunta que poderia estar na porta. Nós vemos que essa pessoa é aquele velho de anteriormente. O velho pergunta ao Yun se ele lembra que ele havia pedido para ele dar uma passadinha no escritório dele mais cedo. O prota afirma que sim, ele se lembra, então pergunta ao velho o que ele queria lhe dizer mais cedo. O velho responde que não era nada demais, ele apenas queria que o prota soubesse que a campainha está com defeito devido a uma manutenção ruim, então se acabar aparecendo alguém pedindo para ele assinar um contrato era para ele não fizer isso. O prota responde que não está interessado em nada do tipo, então o velho responde que bom então. O Yun diz que está um pouco cansado e pede para ele sair. O velho pede desculpas por atrapalhar ele e então oferece um suco de laranja para o Yun. Ele pergunta para que serviria isso. O velho responde que é apenas um presente de boas-vindas e nada demais. Bom, o Yun aceita e então o velho vai embora. Logo em seguida nós vemos uma menina conversando com a sua mãe no telefone. A menina fala com a sua mãe que essa será a última vez que ela irá para uma audiência e que não era para ela pedir nada caso ela passe, pois ela tem um bom pressentimento sobre isso e então desliga o celular. A menina e o prota se olham durante um curto período de tempo. E então a menina sai andando, ela reclama que está morrendo de fome e que mesmo fazendo de tudo para sobreviver pode acabar morrendo por causa disso. Ela se pergunta se o nariz dela está sangrando e fica com raiva pois pelo que parece isso é culpa de sua dieta. Então o velho está de dieta? Ou este prédio tem algum tipo de doença contagiosa ou então eles realmente estão fazendo dieta. Estou achando este lugar muito suspeito. O prota se pergunta se a menina é uma atriz ou se fez algum tipo de plástica, pois pelo que podemos ver ela é realmente muito bonita. Logo em seguida nos é mostrado um pequeno flashback. Algumas vezes eu penso, minha vida seria diferente se eu estivesse oferecido a minha mão? A cena é cortada e vemos o Yun acordando e dizendo que não quer mais pensar sobre essas coisas, então o prota liga o seu PC e começa a assistir algumas novelas e pelo que parece isso é bem chato. O Yun se assusta pois parece estar escutando alguns passos, ele se pergunta se é a menina ao lado que acabou de chegar. O prota abaixa o volume do seu computador para tentar saber quem está lá fora. Vemos alguém reclamando que acabou subindo de peso e por quanto tempo terá que morrer de fome pois, o agente de talentos não disse que seria tão difícil. Pelo que parece esta é a menina que tinha aparecido antes. O prota vê que as paredes são um pouco finas e então como uma pessoa normal ele se esgueira pela parede tentando escutar alguma coisa do outro lado. Escutamos um barulho de gato e a menina reclamando que o gato pode comer tudo o que quiser enquanto ela morre de fome. Ela diz que sente inveja dele porque ele é muito mimado. O prota curioso fica surpreso por ela ter uma gato, e então a menina fala que irá tomar um banho. O Yun se assusta um pouco e quase cai para trás. Ele se pergunta o que deveria fazer agora. Ele retorna para o computador para terminar de assistir às suas novelas. Prota começa a imaginar a menina que mora ao lado de um jeito estranho, ele acaba ficando com vergonha por ter pensamentos indecentes. O Yun começa a pensar o quão bom esse lugar é, pois ao lado tem uma menina muito bonita quando de repente ele acaba se assustando com um som muito alto vindo do andar de cima. Nos é mostrado uma menina tocando uma guitarra e o Yun fica com raiva do barulho e muda de decisão dizendo que esse era o pior lugar do mundo. A cena é cortada e vemos que faz mais de uma semana que o Yun se mudou. Ele diz que não está se sentindo muito bem pois está comendo fast food toda semana, mas pelo que parece ele não se importa com isso pois não é como se ele quisesse viver por muito tempo. Vemos o prota jogando no seu PC e se perguntando o porquê de duas pessoas estarem paradas há mais de uma semana no jogo. Ele se pergunta se os jogadores tiveram um AVC enquanto estavam jogando, até que um deles acabam se movendo um pouco. O Yun se pergunta se isso é algum tipo de macro para não ser expulso do servidor. O prota então decide dar uma olhada no chat do jogo.
Nós vemos uma pessoa que se destaca bastante pelo que ela está falando. A pessoa em questão diz o seguinte: Eu estou ouvindo vozes em minha cabeça e o meu nariz sangra todo dia. Será que eu preciso procurar um médico? Será que é um tumor? É pessoal, algo de errado não está certo. Nós já vimos duas pessoas com o nariz deste jeito, ou esta pessoa mora no mesmo prédio que o Yun, ou realmente tem algo de muito errado acontecendo com o mudo e nós não podemos ver porque o Yun não sai do quarto para nada. Voltando ao Manhwa. O cara de antes continua falando que a voz fica dizendo para ela finalizar os pais dele e que isso tá deixando ele louco. Após ninguém responder, ele começa a xingar todo mundo no chat, pois ele pode acabar realmente fazendo o que a voz diz para ele se estiver sonâmbulo. As pessoas no chat ficam com raiva dele, pois acham que ele só está querendo atenção. O Yun, que só estava olhando, chama eles de perdedores, e então a menina do andar de cima começa a tocar a sua guitarra. O Yun reclama do barulho logo de manhã. Ele então decide ligar para o escritório de segurança, e pelo que parece não há ninguém no escritório, já que a ligação não foi atendida. A cena muda e vemos um homem se perguntando o porquê de terem fechado o portão que leva ao terraço, pois ele queria fumar. Ele coloca o cigarro na boca, e então uma menina chega e diz a ele que é proibido fumar neste local. Ela diz que ultimamente uma pessoa estava jogando bitucas de cigarro no chão todo dia e pelo que parece essa pessoa é o mobster, o homem logo à sua frente. O mobster diz que ele nunca fumou ali dentro antes e que ele não era um vândalo. A menina então pergunta a ele o que ele é, já que não é um vândalo. Ele diz que ele é um parceiro. A menina diz que isso é ridículo e que se ele quiser fumar era para ele ir para a cobertura, pois até colocaram um cinzeiro para ele lá em cima e o corredor inteiro lá embaixo cheira a cigarro, então era só ele dar alguns passos para trás para que pudesse fumar sem incomodar ninguém. O mobster diz que ele não conseguiria entrar nem se ele quisesse, pois o portão está trancado. A menina pergunta o porquê de terem trancado o portão. O mobster responde que não há como ele saber. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Enquanto olha para sua mão, vemos que ela está segurando um isqueiro. O mobster fica indignado, pois pelo que parece ela é menor de idade, e quem ela é para falar sobre fumar. A menina diz que não é da conta dele e sai correndo enquanto o mobster fala que irá contar pro irmão dela. O mobster diz que tem que pedir ao guarda de segurança para destrancar o portão, mas pelo que parece o velho não está no escritório hoje. Os dois se perguntam o que houve com ele para ter sumido de repente. A cena é cortada e somos levados a mais um flashback do Yun. Vemos o pai do prota se perguntando sobre uma instalação e quem fez alguma coisa com o Yun que levasse até ele agora mesmo. Vemos o Yun chegando enquanto uma voz no fundo diz: Seu tolo patético, o que você esperava? Ninguém irá te proteger. Após este flashback vemos o Yun acordando e se perguntando se aquilo foi um sonho. O prota se pergunta que horas são, e quando ele pega o celular para ver as horas nos é mostrado uma mensagem de número desconhecido dizendo que deixou um pacote na porta já que ninguém atendeu e o escritório estava vazio. O Yun se levanta e vai até a porta para pegar a encomenda. Quando ele abre a porta podemos ver que a caixa foi rasgada e há um rastro de miojo que era para ser dele indo direto para a casa da menina bonita ao lado. O Yun hesita um pouco, mas segue em frente para saber o porquê de terem rasgado a sua encomenda. O prota fica parado em frente à porta da menina que está aberta. Logo à sua frente podemos ver uma pequena poça de sangue no chão. Um breve flashback nos mostra a menina se perguntando se o seu nariz está sangrando. O Yun diz que isso parece ser muito mais que um simples sangramento nasal. O Yun abre mais a porta e podemos escutar alguns barulhos estranhos vindo lá de dentro do quarto. O prota assustado se pergunta se a menina está comendo o miojo dele. Quando Yun olha para o chão, podemos ver uma coleira com um líquido vermelho escorrendo. O prota se assusta ao ver isso e fica paralisado tentando entender a situação. De repente vemos uma mão toda vermelha se esgueirando até a coleira. O Yun ainda continua paralisado, enquanto o ser que estava lá dentro pega a coleira, mastiga e depois a cospe no chão. O Yun finalmente decide sair deste lugar. Se fosse eu já teria saído só de ver a coleira daquele jeito. Voltando ao Manhwa. Enquanto o Yun estava tentando fugir, ele acaba pisando em um pacote de miojo que estava no chão, e então o ser misterioso pergunta se há algo para comer do outro lado da porta. O Yun na hora decide sair correndo pro seu quarto. Ele tranca a porta e se esconde embaixo de sua cama. Após escutar o Yun entrando em seu quarto, o ser misterioso começa a ir em sua direção.
O Yun continua parado com esperança de isso ser apenas um sonho e então de repente. Esse foi o final do capítulo 3 de Sweet Home. Se você estiver gostado e quer uma continuação, comente aqui embaixo para que eu possa trazer um novo vídeo desse manhwa. É isso, e até a próxima.